Oi pessoal, bom dia. Então vamos lá, vamos analisar mais um tópico aí. A gente falava da questão da parceria médium-doutrinador, né? Um exemplo que a gente poderia trazer, né? Nós vamos trazer vários exemplos, várias situações pontuais em que isso fica claro a importância da necessidade dessa parceria, né? A importância dessa parceria. E como fazer isso praticamente. Então, uma das coisas que acontece muito comumente nas reuniões mediúnicas, por exemplo, é do espírito começar a falar pelo médium, tá? De uma forma desembestada, né? Então o espírito começa a falar de uma forma compulsiva ali, e não dá espaço para o doutrinador falar. Tá? Veja bem, é um diálogo, deve haver um diálogo se a gente quer que haja uma ajuda. Nosso objetivo não é ajudar o espírito. Então, não é apenas deixar o espírito desabafar. Tá certo que o espírito vai desabafar, né? E até o médium, de certo modo, vai desabafar também. Porque sempre é um conteúdo medianímico, né? Ou seja, é um conteúdo que vem do espírito e tem também conteúdos do médium. Então isso existe. A comunicação funciona como um processo catártico, uma catarse, uma liberação para o médium também. É uma das coisas que faz a reunião mediúnica ser tão terapêutica, a mediunidade ser tão terapêutica. Tá? Então isso existe esse desabafo, essa oportunidade de colocar para fora tanto o espírito quanto o médium. Isso ocorre, é um processo medianímico. Tem a parte que é mediúnica, uma parte que é anímica, uma parte que é do espírito, outra parte que é do médium. Isso ocorre e é até bom que ocorra, né? Mas para tudo tem um limite, né? Nós temos que perceber esses limites. Não é uma coisa que fica tão clara. Nós vamos ter que achar, cada médium vai ter que achar do seu ponto de equilíbrio. Vai ter que achar como fazer isso de um modo também que não prejudique a doutrinação, não prejudique a ajuda. Porque não adianta só o espírito desabafar, ou só o médium desabafar, e a gente não chegar a lugar nenhum. Né? Não adianta isso ocorrer, né? Tá certo que muitas vezes será preciso várias reuniões, serão necessárias várias reuniões. Às vezes, para ajudar um determinado espírito, serão necessárias, tem certos espíritos que serão necessárias várias reuniões, várias conversas. Tá? Isso pode ocorrer sim. Então, nós não estamos falando de nada absoluto. Tá? Tudo tem um segundo lado, tudo, né? Nada é absoluto, fechado. Mas o que estamos falando são coisas que existem. Né? Então veja bem, o espírito chega e querendo falar compulsivamente. Está funcionando como um desabafo para o espírito? Está funcionando. O médium, o doutrinador pode até esperar, e quando eu percebo assim que o espírito está falando, né? Eu costumo esperar, né? Eu costumo esperar o espírito falar, porque não adianta. E qualquer coisinha que você vai querer colocar, o espírito rebate, né? E não, né? Então não há espaço para a doutrinação. Está sendo um desabafo para o espírito? Tá. Está sendo um desabafo para o médium também? Tá. Né? Está colocando ali conteúdos dele e adicionando na comunicação? Tá. Agora veja bem, o médium educado, ele é uma pessoa que sabe conversar. Né? Deve ser uma pessoa que sabe conversar. Como é que a gente, encarnados aqui, como é que nós conversamos? Nós conversamos falando e ouvindo. Né? Então, o médium é um ser humano, deve ser um ser humano educado. Né? E o ser humano educado, ele vai se credenciando a ser um médium educado. Então, quando ele entende o papel dele na comunicação, quando o médium entende o papel dele, ele entende que ele precisa ajudar ao doutrinador,
o máximo possível chegar a um objetivo de ajuda. Então o espírito pode até chegar próximo ao médium e querer falar compulsivamente e querer se impor ali na situação e falar, e aí eu vou embora e tchum, e vai embora. Né? Quer dizer, falou, aí a hora que deu na telha vai embora e você não conseguiu nem fazer nada, né? Não conseguiu falar nada, não chegou a um resultado, né? Pode ser que ele volte outros dias? Pode ser, tudo bem, pode ser que precise outras vezes para a gente conversar, talvez venha, né? Mas enfim, mas se eu tenho essa consciência de como se faz um diálogo, eu sou médium e eu tenho um controle do fluxo dessa comunicação, eu não preciso fazer exatamente o que o espírito está querendo. Essa que é a questão. Ah, Alexandre, mas se eu não fizer o espírito sai. Não, não é assim. Não é assim. Tenho conversas com os médiuns, com espíritos através de médiuns, em que é possível tranquilamente, espíritos muito difíceis, muito complicados, mas que é possível estabelecer um diálogo, porque o médium permite que haja o diálogo. O médium não cai nessa de só fazer o que o espírito quer. Então, a hora que o médium quer silenciar para deixar o doutrinador falar, o médium silencia. E o espírito está lá, ouve, você vai ouvir. O médium, né? A atitude do médium para com o espírito deve ser essa, não, ouça um pouquinho. O espírito está lá querendo falar, querendo contrapor, ouça. O médium silencia. Por quê? Porque ele tem o controle de quando ele vai falar, quando ele não vai. Ele tem o controle do gestual dele, ele tem o controle da fala. Tá? O médium não pode se eximir. O médium não é o filtro. Não é? Tudo que a gente aprende é nesse sentido. É isso que faz a comunicação mediúnica ser tão importante. Porque não é o espírito nu e cru. Não é a pessoa nua e crua. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito mais difícil atender uma pessoa no consultório, é muito mais difícil conversar com um encarnado do que atender um espírito na reunião mediúnica, um espírito muito necessitado na reunião mediúnica. Porque quando eu estou só com a pessoa, é só a pessoa. Se ela não concorda comigo, ou se ela não pensa de uma forma específica, eu tenho muita dificuldade. Por quê? Porque é só ela ali. Eu não tenho uma base para ajudar. Né? Quando estamos na reunião mediúnica, o médium é essa base para ajudar o auxílio ao espírito. E é isso que faz a reunião tão produtiva. É isso que faz a mediunidade tão importante. Mas se o médium souber do papel dele, se o médium for uma pessoa educada. Agora você pega uma pessoa que também, um encarnado, que também não gosta de ficar para trás, né? Vamos dizer assim. Um médium que gosta também de falar em casa, né? As pessoas sabem que quando a pessoa liga a metralhadora, né, da fala, todo mundo tem que ficar quieto porque só fica lá, né? O médium, né, na sua vida em casa, ele age dessa forma, começa a falar destrambelhadamente. Então, quando o espírito se aproxima e quer ter esse tipo de atitude, o médium aceita facilmente. Porque para ele é normal, é uma atitude normal, ele costuma não ouvir. No meio das conversas, quando ele se vê contrariado, ele começa a falar compulsivamente e também não ouve outra pessoa, não para ouvir. Vocês entendem? Então, quando o espírito foi se comunicar com essa característica, se o médium não se vigiar, se o médium não souber, tiver o discernimento o que ele está fazendo ali, ele entra facilmente nesse comportamento de falar compulsivamente, de se impor excessivamente na conversa, o que acaba sendo muito desgastante para o doutrinador e para o grupo. E, como resultado, uma sensação de frustração para o médium, uma sensação de frustração para o doutrinador e para o grupo. Porque o resultado final é um resultado negativo. Não é um resultado positivo. Ah, mas o espírito sempre recebe ajuda. Eu concordo. Sempre ele vai sair um pouquinho melhor do que entrou. O desabafo, o judô ajudou, né? Para o médium, para o espírito, né?
Mas a questão, pessoal, é que se a gente pode se educar mais, se a gente pode perceber mais certas nuances e a gente pode ajudar mais, isso é economia de tempo, é economia de energia. Uma vez um espírito amigo falou, né, para um médium que entrava muito na comunicação, ele acabava se envolvendo muito com o espírito necessitado, né? Aí o espírito falou assim: olha, fulano, você não precisa entrar de cabeça na comunicação assim, senão você sai que nem arroz de terceira, né? Sai todo quebrado, né? Então é uma coisa para gente tomar cuidado, né? Aí que a gente vê a importância de sermos pessoas educadas, pessoas que saibam conversar, pessoas que saibam ouvir, saibam falar. Quem conduz esse ritmo da conversa é o médium. Quem conduz esse ritmo aí é o médium, perante o espírito. O espírito pode querer, o médium, ele vai controlando. A hora que ele fala, a hora que ele escuta, o médium que vai controlando. Tá? Mesmo se for médium inconsciente, pessoal. Até porque o médium inconsciente, ele também está consciente. Depois ele só tem a amnésia. Mas na hora ele está próximo ali, consciente. Ele está fazendo esse controle também. Muitas vezes espíritos já me falaram assim: olha, ela não fala, o médium não fala o que eu estou querendo. O médium não fala o que eu estou querendo. Então eu percebo nitidamente que o médium está filtrando, está controlando, está amortecendo a comunicação, mas está permitindo que o espírito fale. Está permitindo que o espírito argumente, só que dentro de certos parâmetros. Né? Dentro de uma comunicação eficaz, né? Em que há uma escuta, há uma fala, mas o médium não deixava que o espírito falasse exatamente o que ele estava querendo, porque não era bom para o contexto da comunicação. O espírito falava o que o médium deixava que ele falasse, tá? Expressões chulas ou qualquer outra coisa, né, que fosse para um lado já que deteriorasse a conversa, né, que não fosse um embate de ideias e de uma forma ainda produtiva, vamos dizer assim, né, pelo menos para deixar falar e deixar ouvir, né. Tudo que saía disso o médium filtrava. Entendeu? Então a gente tem parâmetros para a gente colocar dessa forma, né? Nós vamos dar outros exemplos com o tempo, né? Hoje eu trouxe aqui esse exemplo do falar compulsivamente ou não. Quem controla esse fluxo é o médium, né? Mas existem outros exemplos que nós vamos trazer também e que é só o médium ter um pouquinho mais de percepção, de autopercepção, de discernimento, né? De entendimento até do seu papel da mediunidade, que ele vai conseguir tranquilamente tornar a comunicação mais produtiva. Tá bom? Um beijão, pessoal. Até mais.